No princípio, criou Deus os céus e a terra. Depois que Elohim se tornou Deus e assumiu a forma de luz, ele disse: vamos fazer coisas mais concretas. Ele queria coisas diferentes do sobrenatural, que pudéssemos tocar, ver ou ouvir. E quando Deus fala, as coisas acontecem, mesmo que seja a criação de um pequeno átomo. Deus disse: haja luz. E um átomo se partiu. A primeira explosão atômica. E quando ocorre uma explosão atômica, os átomos continuam se partindo, explodindo sem parar. Por milhões de anos, esses átomos se partiram e se acumularam, formando cinzas. E foi assim que o Sol surgiu. Depois de um tempo, um pedaço maior do que a Terra se soltou do Sol e saiu voando como um míssil pelo espaço. Deus deixou aquele pedaço voar por um tempo, talvez por milhões de anos, e então o fez parar e disse: perfeito, é exatamente onde eu quero que você fique. Você será minha primeira estrela. Então, outro pedaço se soltou do Sol. Deus o deixou cair por milhões de anos. E depois o fez parar em outro lugar. E o Sol continuou soltando pedaços e queimando como faz hoje, partindo átomos. A própria Terra é um pedaço do Sol. Ela está cheia de explosivos: petróleo, hidrogênio, oxigênio e minerais. Se você já viu um vulcão, sabe que a Terra está cheia de fogo, assim como o Sol. Deus gastou alguns milhões de anos aqui e ali, sem ter pressa. Ele poderia levar o tempo que quisesse. E o que ele estava fazendo? Ele estava escrevendo sua primeira Bíblia. Isso mesmo, a primeira Bíblia foi escrita nas estrelas do céu. Ainda podemos ver as constelações que ele espalhou, e elas contam a mesma história que a nossa Bíblia: que Deus nos ama, e como ele se tornou homem aqui na terra para nos salvar dos nossos pecados, e um dia voltará como Rei dos Reis. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas a terra voou para longe do sol quente, ficando fria e gelada no meio da escuridão, flutuando no espaço como um grande iceberg. Mas Deus tinha planos especiais para ela. Depois de criar o sistema solar, o Logos ficou suspenso sobre a terra congelada. Ele levou esta grande bola de gelo para mais perto do Sol, e a terra começou a girar em volta dele, descongelando-se e derretendo. Isso fez com que as grandes geleiras se soltassem do norte, formando vales e planícies à medida que se arrastavam para o sul. Os cientistas dizem que os icebergs desceram até o Golfo do México. Imagine só! Quando a Terra começou a se descongelar e derreter, ela ficou coberta de água. Que bagunça! Ficou pior do que quando a neve derrete. Virou um caldo cheio de redemoinhos, com terra, água e ar misturados. Mas foi só o começo. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Não sabemos quanto tempo ele levou para criá-los. Deus não contou essa parte da história. Os cientistas dizem que a Terra tem milhões de anos. E eles podem estar certos. Nem chegamos ainda à parte da história em que Deus começa a contar o tempo do jeito que o conhecemos.